pode, né? Ao invés de entrarmos com os pedidos de revisão de multa de trânsito, saíram com essa impressão, caramba, nem leram o que eu pedi. E, não sendo muito técnico, já caminhando para a parte final do que eu tenho a observar. Quando o poder público faz um lançamento errado, de IPTU, por exemplo, aquilo está previsto no orçamento. É uma expectativa de receita para o poder público. E o poder público pega essa expectativa de receita e calcula quanto vai gastar de saúde, educação, etc, blá, 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 blá. Se esse dinheiro não entra, o poder público não consegue gastar. Se ele não consegue gastar, ele não consegue dar saúde, educação e blá, 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 blá. Então, muitas vezes, a expectativa do que ele tem que receber dá uma expectativa errada. Errada porque ele faz um lançamento equivocado, errado porque ele não tem condição de cobrar, errado porque depois ele entope o Poder Judiciário com 16 mil processos de dívidas que são dívidas pequenas, irrisórias, absurdas ou que são incobráveis. No nosso trabalho, por exemplo, numa determinada cidade do interior, nós fizemos uma defesa de uma dívida de R$800, que já estava paga. Numa outra cidade, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, onde o prefeito, através da sua assessoria, teve a coragem de fazer o que nós estamos falando aqui. Uma dívida de um cliente nosso, tá? Onde ele foi contratado há mais de 4 anos, executou o serviço e mudou o prefeito não pagou. Não pagou. Vá para o judiciário. Lá você resolve seus problemas. E aguarde mais 10 anos para receber o precatório. E nós falamos, não é possível. Não é possível. Porque desse dinheiro depende famílias, pessoas, empresas, etc. E blá, blá, blá. Não é possível isso. Tá? E nós construímos isso com o prefeito. Falaram, prefeito, o serviço foi feito, foi executado. Não é justo. Não é justo que a empresa que executou o serviço não receba por conta de uma mudança de gestão. E o prefeito entendeu. E foi feito um processo administrativo, o prefeito reconheceu a dívida e fez o pagamento. Óbvio, abriu os procedimentos administrativos de sindicância para apurar por que não foi pago, etc. Mas ele resolveu o problema. Ele foi corajoso no sentido de falar, olha, peraí, não é porque eu sou poder público, eu vou empurrar você para o judiciário para receber daqui a 20 dias. E isso tem que ser feito também para aquelas situações onde é um precatório. São Paulo tem uma experiência muito interessante, que é uma Câmara de Conciliação de Precatórios. Não sei se tem alguém aqui que é servidor público municipal de São Paulo. Acho que só o Alisson, né? Mais alguém? São Paulo, né? Não sei se vocês já ingressaram, se alguém ingressou com ação judicial contra a prefeitura. E já? E precatório chegou a gerar? Pelo menos o requisitório? 81% desde 96 para emperrado e não anda. E o senhor levou esse seu caso para a Câmara de Conciliação lá de precatórios? Não tinha esse conhecimento. Então, essa informação é importante. Ó, já valeu já a vida do senhor aqui. Tá? Procure o profissional que o defendeu, o advogado que o defendeu, e fala, olha, eu sei que existe uma Câmara de Conciliação de Precatórios. Olha que legal. O poder público, tá? Dentro do seu auge, do seu poder, da sua indisponibilidade, do interesse público, o poder público, num caso como esse, tá? Ele se curva e ele fala, eu errei, eu não fui legal com você, eu devo você. Vem aqui, me ofereça um deságio, tá? Me dá um desconto nisso, que a gente vai pagar isso mais rapidamente. E o nosso desafio como profissional da área jurídica é, para aqueles que são administrativistas, constitucionalistas, é fazer com que haja uma nova visão. Porque não é fácil conciliar também, tá? Essa mediação, essa conciliação com princípios muito rígidos que têm que ser impostos ao poder público. Esse é o grande desafio. Por que pagar para ele e não pagar para mim? Então, para isso, a sociedade tem que participar, tem que construir isso junto. A Ordem dos Advogados do Brasil, se tiver alguém que seja da Ordem aqui de Ferraz, por favor, encampe isso. Nos ajude nisso. É muito difícil você chegar para uma família e falar, olha, infelizmente, não tem prazo para pagar. Vocês viram o que aconteceu agora, essa semana, no Rio? O Rio decretou moratória sob o fundamento de estado de calamidade pública. E os estados conseguiram isso. Então até quando vai isso?
Até quando? Aí mudou o governo, a gente não vai receber? Enfim, senhores, tá? Não vou falar, não vou ser tão brilhante como o Dr. Walter, mas o objetivo nosso ao estarmos num evento como esse, pela advocacia, primeiro, é possível sim o poder público transacionar, existem mecanismos jurídicos para isso. Desde 1966, o Código Tributário Nacional já prevê a transação tributária. Basta que haja uma lei municipal. 66, hein? Antes da resolução do CNJ, o Código Tributário Nacional já falava sobre esse negócio. 66. É possível a transação em matéria tributária. Basta uma lei municipal para isso. Segundo, a resolução do CNJ estimula a conciliação. Terceiro, a Lei Nacional de Intermediação e Mediação diz no seu artigo 34 que o poder público pode instituir câmaras para resoluções de conflitos na área administrativa. E eu estou falando da área tributária, que estou puxando um pouco a brasa para a minha sardinha. Mas isso pode ser em qualquer área. Exemplo, invasão. E o judiciário faz isso com maestria. O judiciário, diante de situações dessa, como aconteceu, salvo engano, acho que até em Guarulhos, São José dos Campos, Pinheirinho, São José dos Campos teve uma grande ocupação, né? O judiciário fez isso com brilhantismo, com maestria, da mesma forma que o judiciário aqui está hoje. Foi, ouviu, conversou, sentou com as pessoas, né? Então por que o poder público tem que ficar escudado no princípio da indisponibilidade do interesse público? Não, eu tenho que seguir o artigo 100 da Constituição, seguir a fila de precatórios, tá? E aí a pessoa morre sem receber. Nós temos que fomentar essa discussão. Não é justo. Então, entre a lei e a justiça, isso eu li na contracapa do livro do André Franco Montoro, Introdução ao Estudo do Direito. Eu acho que ele cita, eu não me lembro bem quem ele cita, mas a fala era: se houver dúvida entre a justiça e a lei, opte pela justiça. Então não é justo o poder público se escudar em princípios para não pagar aquilo que é devido. E a conciliação, ela pode ser não só na área tributária, pode ser uma área onde envolva a invasão de terras, pode ser na área que tem uma ocupação irregular, pode ser numa área onde existe uma ocupação urbana. São Paulo tem muito isso, prédios que são ocupados, cortiços, tá? E os mecanismos estão aí. Então, nosso objetivo, fomente esse tipo de discussão. Pegue as informações que são faladas hoje, consultem, tá? Vá até a OAB, quem é advogado, crie-se uma comissão na OAB para isso, para fomentar esse tipo de discussão. Tá? E isso vai fazer com que tenhamos uma sociedade mais pacificada em todas as áreas. Porque não receber aquilo que é devido é uma das maiores frustrações que qualquer ser humano pode ter. Obrigado. Tá? Eu passo a fala para minha próxima colega, a doutora Lilian.